Olá, aqui é o professor Roberto Venegeroles e essa é a nossa aula 7 de probabilidade estatística. E hoje nós vamos discutir o conceito de independência condicional, ver sua definição, seu significado e aplicações de diagnósticos de HIV e Covid-19. Antes, colocar para vocês aqui uma reflexão do estatístico americano Nate Silver, e vocês verão que essa reflexão ela tem bastante a ver com a nossa aula de hoje, com o que nós vamos ver de aplicações do Teorema de Bayes. Então vamos começar com o conceito de independência condicional. O que ele significa? Então, sejam E e F, eles são condicionalmente independentes de um evento G se a probabilidade da intersecção de E com F condicional G for igual ao produto das probabilidades de E condicional G por F condicional G. Então, se três eventos E, F e G são tais que satisfaçam essa relação, dizemos que E e F são condicionalmente independentes de G. Então, qual que é o significado disso? Dado que o evento G ocorre, saber se o evento E ocorre não fornece nenhuma informação sobre a probabilidade de F ocorrer e vice-versa entre E e F. Esse é o significado da independência condicional. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de como verificar esse conceito. Então, tenho aí essas configurações. R simboliza os quadrados em vermelho, B aqueles que são azuis, Y os amarelos. As letras aí representam a nomenclatura das cores em inglês. Então, comecemos pelo quadro à esquerda. Ali embaixo nós colocamos a equação que indica a independência condicional dos eventos R e B em relação ao evento Y. Então, veja que no condicional aí nós temos o Y, Então, seria como se nosso espaço amostral fosse a região de quadrados pintados por amarelo. Então, se tomarmos aí a intersecção das regiões vermelha e azul condicional amarelo, então olhamos a região amarela, contamos aí dois quadrados, que seriam a intersecção das regiões vermelha e azul, que seria a área roxa. São dois quadrados num total de 12, tá? Que é o total de quadrados da região amarela. Então essa probabilidade condicional vai ser 12 em 12. No lado direito nós temos o que? A probabilidade condicional R, Y. Então, tomando aí o nosso espaço amostral condicional como a região amarela, nós temos aí 4 quadrados vermelhos, um total de 12 amarelos. E na probabilidade condicional de B, condicional Y, nós temos 6 quadrados azuis, um total de 12 amarelos. Então, efetuando esses cálculos de multiplicações de frações, é possível ver que lado esquerdo e lado direito ambos vão dar um sexto, o que mostra que R e B são condicionalmente independentes de Y. Você também pode aplicar esse mesmo raciocínio no exemplo à esquerda. Mas vamos passar para aplicações, que é o foco da aula de hoje. Então, primeiramente, vamos aplicar o conceito de independência condicional para estudar a eficácia de programas de testagem de HIV. Então, primeiramente, vamos definir os eventos. H+ simboliza o evento em que o indivíduo é portador de HIV. H- não portador de HIV. T+ simboliza o evento em que o teste deu positivo. T-, aquele evento em que o teste deu negativo, ambos para HIV. Temos também o conceito de prevalência da doença, que é simbolizado aí pela probabilidade P. Então, a prevalência da doença ela é a probabilidade de você escolher um indivíduo aleatoriamente e ele ser portador de HIV.
Outros conceitos que são importantes aqui, sensitividade de um teste, tá? Que nós vamos simbolizar pela letra alfa. O que é a sensitividade do teste? Então, é a probabilidade do teste dar positivo, dado que o indivíduo é portador de HIV. Chamamos isso de sensitividade do teste. A probabilidade do teste dar negativo, dado que o indivíduo é portador de HIV, ela vai ser 1 menos alfa, né? Porque é o complementar da primeira probabilidade ali. Essa probabilidade é que nós chamamos de falso negativo, né? Porque a pessoa é portadora, mas o teste deu negativo. Então, isso é um falso negativo. Um outro conceito importante aí, característico de um teste, é a sua especificidade, que nós simbolizamos pela letra beta. O que é a especificidade de um teste? Então, é a probabilidade do teste dar negativo, dado que o indivíduo não é portador de HIV. E também temos a probabilidade do falso positivo, né, que é complementar dessa probabilidade que define a especificidade do teste. Então vamos ter em mente aí esses conceitos de sensitividade e especificidade de um teste, porque nós vamos trabalhar com esses conceitos daqui para frente. Uma grandeza de interesse aqui, evidentemente, é o que? Saber a probabilidade do indivíduo ser portador do HIV, dado que ele testou positivo, né? Então, sabe que não existe teste 100% eficiente, os testes possuem graus de eficácia, existem diversos fatores que definem a eficácia de um teste, não somente a sensitividade e a especificidade, embora sejam dos mais importantes, existe todo um conjunto de fatores que definem, que permitem ter um resultado acurado de um teste. É o que vamos discutir aqui hoje. Bem, essa probabilidade aí do indivíduo ser portador, dado que ele testou positivo, né, essa probabilidade ela pode ser calculada usando aí a regra de Bayes, né? Então, qualquer que sejam os eventos H+, e T1+, ainda que eles não simbolizassem indivíduo ser portador, teste positivo, quaisquer que sejam os eventos H e T aí, a regra de Bayes dá essa fórmula para eles, tá? E agora nós podemos substituir cada termo pelos conceitos de prevalência, sensitividade e especificidade do teste. Então, substituindo aquelas definições, então nós temos aí, né, essa relação para essa probabilidade, tá? Eu coloquei esse índice 1 aí porque está denotando um teste do tipo 1, tá? Nós podemos aplicar essa fórmula para um exemplo na América Latina, né? Se você pegar os dados de 2008, nós vemos que a prevalência de HIV na América Latina era de 0,5%. Um teste bastante utilizado, bastante conhecido para HIV, é o chamado teste ELISA, né? E ele tem esses parâmetros aí para especificidade, para sensitividade e especificidade. Então, aplicando os dados de prevalência, sensitividade e especificidade na fórmula acima, nós temos o quê? Que a probabilidade de um indivíduo sorteado aleatoriamente na América Latina ser portador de HIV, dado que ele testou positivo pelo ELISA, essa vai ser uma probabilidade de aproximadamente 33%. E aí surge uma questão curiosa, né? Porque o teste ele tem uma sensitividade de 99%. Né? Então, poxa, é um teste tão preciso, né? Por que, no final das contas, ele deu aí uma probabilidade de 33%? Então, a gente compara aqui, tá? Uma sensitividade de teste bastante elevada, de 99%, acabou resultando numa probabilidade de apenas 33%.
Isso acontece porque a prevalência de HIV na América Latina ela é relativamente muito baixa. E isso acaba por afetar o cálculo da probabilidade de ser portador, dado que se testou positivo. Se a gente olhar ali na fórmula, né, nós vemos que pela dependência na prevalência, quanto menor P, menor vai ser a probabilidade computada. Então a prevalência aí, ela tem um peso considerável nessa probabilidade. A gente pode também tentar entender esse resultado fazendo um diagrama aqui para a América Latina. Né? Imagine que nós tomemos uma amostra populacional da América Latina de 100 mil indivíduos. Tá? Então ali à esquerda, tomando a prevalência de 0,5% de HIV na América Latina, nós concluímos que desses 100 mil, dessa amostra, 500 são portadores do HIV. Do outro lado, a diferença, né, 99.500, não são portadores de HIV. Voltando para o lado esquerdo aqui, né, usando o dado de sensitividade do teste, ELISA, que é de 0,99, então desses 500 portadores de HIV, 495 vão testar positivo verdadeiro. A diferença para os 500, que são apenas 5 indivíduos, vão testar então falso negativo. Do outro lado, né, aplicando ali a especificidade dos 99.500 que não são portadores, 98.505 vão testar negativo. Né? Por isso vai ser um verdadeiro negativo ali para aqueles indivíduos. A diferença para 99.500 vão ser os indivíduos com falso positivo. Vai testar positivo, mas é HIV negativo. Então, agora, se nós formos calcular, né, ali no canto superior direito, né, a probabilidade do indivíduo ser portador do HIV, dado que testou positivo, como a gente calcula essa probabilidade? Então, 495 indivíduos testaram positivo e são HIV positivo. Mas do universo de indivíduos que testaram positivo, nós temos 495 mais 995 ali do outro lado. Né? Então, por isso que o cálculo, no final das contas, vai dar algo em torno de 33%. Tá? Então, a baixa prevalência empurra muita gente para o grupo de HIV negativo. E os falsos positivos que vão ser gerados lá vai ser um número suficiente para tornar a probabilidade final bem abaixo do que a gente esperaria de 99%. A gente pode pensar também na eficácia conjunta de dois testes. Então, ao invés de aplicar apenas um teste de HIV, aplicar dois testes distintos. E ver se isso vai melhorar o diagnóstico de HIV dessas pessoas. Então, vamos imaginar que a probabilidade do indivíduo ser HIV positivo, dado que ele testou positivo em dois testes distintos, um teste T1 e um teste T2. Aqui basta aplicar a regra de Bayes, tá? Para esse conjunto, para montar essa fórmula. E agora eu vou aplicar o conceito de independência condicional, né, para poder calcular essa fórmula com mais detalhes. Né? Na independência condicional, né, dado que o indivíduo é H+, ou H-, né, testar positivo no teste 1 não vai fornecer informação sobre a probabilidade de dar positivo no teste 2 e vice-versa. E isso é muito razoável, porque os dois testes são testes diferentes, eles têm mecanismos diferentes de funcionamento. Então, a resposta desses testes, quanto a dar positivo ou negativo, está vinculada ao indivíduo ter ou não HIV.
né, não está vinculada de um teste a outro. Tá? Então nós temos independência condicional aí. Né? Ou seja, a probabilidade de dois testes darem consecutivamente positivos, dado que o indivíduo é H positivo, é soro positivo, pela independência condicional vai ser dada por esse produto aqui. E usando as nossas definições de sensitividade, que vimos lá no começo, né, vai ser o produto das sensitividades dos testes. Por outro lado, a probabilidade de dar dois positivos nesses dois testes, né, dado que o indivíduo não é portador do HIV, também vai ter uma propriedade aí de independência condicional. Repetindo, os testes têm mecanismos diferentes de funcionamento. E também nós definimos essas grandezas lá no começo, né? Então vai ser o produto de probabilidades aí, né? de falsos positivos, né? Então vai ser 1 menos a especificidade do teste 1 vezes 1 menos a especificidade do teste 2. Tá? E agora eu posso colocar essas informações na fórmula de Bayes que nós montamos para a eficácia conjunta de dois testes. Tá? Então vou substituir isso na forma de cima. E está aí a nossa fórmula em termos das especificidades e sensitividades de cada um dos testes. Tá? Essa é a probabilidade do indivíduo ser portador do HIV, dado que ele testou positivo em dois testes distintos. Tá? Eu posso reescrever essa fórmula assim, tá? Eu posso dividir em cima e embaixo por alfa 2. E esse termo que eu grifei em vermelho aqui, ele é o termo que diferencia essa fórmula da fórmula para a aplicação de um único teste. Tá? Se esse termo que eu grifei em vermelho fosse 1, eu teria o equivalente à aplicação de somente um teste. Tá? Claro que esse fator grifado aí, nós esperamos que ele melhore a eficácia da testagem. Então, a gente pode repetir agora o teste considerando a América Latina, né, onde a prevalência de HIV era de 0,5% em 2008. Nós podemos pegar os dados aqui do teste ELISA, que são 0,99 de sensitividade e 0,99 de especificidade. E nós podemos considerar um segundo teste aqui, que é o teste chamado IFA. Tá? Ele vai ter 0,997 de sensitividade e 0,985 de especificidade. Então, combinando essas informações aí, né, supondo que o indivíduo testou positivo tanto para o ELISA quanto para o IFA, então veja só, a probabilidade agora de que o indivíduo é portador do HIV, dado que ele testou positivo para os dois testes, subiu aí muito, né? Aplicando um teste só, que é o ELISA, era em torno de 33%, mas aplicando o ELISA e também o IFA, essa probabilidade vai subir para 97%. Tá? Então, nós temos aí agora um resultado muito mais seguro, né, de saber se o indivíduo é portador ou não de HIV. Né? Então, 97% de probabilidade aí, ele é um portador de HIV. Aqui eu fiz uma tabela, tá, considerando várias regiões continentais. Tá? América Latina também, cálculos que nós já fizemos, mas também várias regiões continentais, tá, da América, Europa, África, Ásia. Na segunda coluna nós colocamos as prevalências de HIV para cada uma dessas regiões continentais. Tudo isso é do ano 2008. Tá? Lá em cima, na primeira e segunda linha, nós temos os parâmetros tanto do teste ELISA quanto do teste IFA. Né? Os parâmetros são sensitividade e especificidade de cada teste. Tá? Então, colocados esses valores de P, alfas e betas na fórmula que nós mostramos há pouco, vai nos dar aí o cálculo para cada situação. Tá? Se nós aplicarmos, na terceira coluna, se nós aplicamos somente o teste ELISA, a probabilidade que o indivíduo tenha
HIV dado que testou positivo na ELISA, são essas mostradas na terceira coluna. Veja que a maioria dos resultados é muito baixa, tá? Com exceção da África subsaariana, que tem uma prevalência alta de quase 6%, e a probabilidade, no caso, vai ser de 86%, nas demais regiões continentais as prevalências são relativamente baixas, né? Então elas vão resultar probabilidades baixas, né, de do indivíduo ter HIV, dado que ele testou positivo na ELISA. Por outro lado, na quarta coluna, nós temos essa mesma probabilidade agora calculada, porém, para dois testes positivos, né? O indivíduo, se ele positiva tanto no ELISA como no IFA, veja só como as probabilidades crescem enormemente, né? A grande maioria dos valores aqui está bem acima de 90%. Tá? Então veja que a aplicação de dois testes distintos ela melhora e muito a eficiência do diagnóstico de HIV. Não só para HIV, mas para qualquer outro tipo de diagnóstico de doença. Tá? Quanto à observação do continente da África subsaariana, que ela tem uma prevalência muito alta, ali de quase 6%, destoa bastante das demais regiões continentais, vale observar aqui que, para comparação, né, que em 2011, embora o continente africano respondesse por 15,2% da população mundial, a África subsaariana, essa região em verde aí, né, que é abaixo do deserto Saara, ela sozinha respondeu por 69% dos casos de HIV no mundo e 79% de óbitos por HIV também no mundo. Tá? Então veja que o HIV teve um efeito devastador no continente africano. Aí podemos nos perguntar agora, né? Quando a eficácia de dois testes é superior à de um teste só, né? Então, a gente pode, né, basicamente nós estamos perguntando isso aqui, né? Então, a gente pode comparar as duas fórmulas, né? Então, a probabilidade do indivíduo ser HIV positivo, dado que ele testou positivo para um teste, a fórmula é essa, nós já vimos, enquanto que testando positivo em dois testes, o indivíduo ser portador do HIV é dado por essa fórmula aí, que também nós já vimos nos quadros anteriores. E aí a gente quer comparar, né, uma fórmula com a outra. Né? Queremos ter uma situação em que a aplicação de dois testes vai gerar um resultado mais preciso do que de um teste só. Então, esse trecho que eu grifei em vermelho aí, né, ele é o único trecho que diferencia uma fórmula da outra. Né? Ele está no denominador, né? Então basta que ele seja um número inferior a 1 para dar um denominador aí menor e uma probabilidade maior, tá? Evidentemente essa razão aí tem que ser maior que zero também, tá? Então, resolvendo essa equação, nós concluímos que a soma da sensitividade e especificidade do segundo teste tem que ser um número maior que 1. E claro que ela nunca vai ser superior a 2, né? Porque alfa e beta cada um não pode ser maior que 1. Então, se a soma de sensitividade e especificidade de um teste for um número entre 1 e 2, isso por si só vai melhorar o diagnóstico da doença se combinarmos os dois testes. Tá? Agora, o quanto isso vai melhorar vai depender de quão grandes forem alfas e betas desse segundo teste. Agora, né, esses resultados que nós discutimos aqui, eles foram aplicados para diagnóstico de HIV, né? Mas podemos aplicar para outros tipos de doenças? Né? Outros tipos de diagnósticos? A resposta é sim, tá? Nós podemos aproveitar aqui esse momento aqui, estamos vivendo aí uma pandemia, né? E por essa razão eu estou aqui gravando essas videoaulas para vocês, ao invés de dar as aulas presenciais. Então vamos aplicar esses resultados para diagnósticos de Covid-19. Então,
Aqui vamos fazer um sumário, tá, das fórmulas bayesianas para a aplicação de um teste. Tá? Então, essa fórmula aqui já vimos, né? Há pouco, né? Nós desenvolvemos ela há pouco. Eu só troquei o H por C, né? De HIV para Covid, né? Então, a probabilidade de indivíduo ser portador do vírus da Covid, dado que ele testou positivo em um teste, é essa expressão aí, tá? É a mesma que nós usamos lá para HIV, tá? O mesmo formato de expressão. Por outro lado, a probabilidade de que o indivíduo não tenha o coronavírus, né, o novo coronavírus, dado que ele testou positivo, vai ser a probabilidade complementar da fórmula acima, né? Também é possível aqui deduzir a probabilidade do indivíduo testar negativo, mas ser portador aí do novo coronavírus. E é fácil de ver que a fórmula é essa aí, tá? É só você fazer uma composição da regra de Bayes e substituir cada expressão pelos termos que foram definidos em termos de alfas e betas lá nos quadros anteriores, tá? Chequem essa fórmula aí. E assim, nós também temos que a probabilidade do indivíduo testar negativo e não ter ali o novo coronavírus vai ser o complementar dessa outra probabilidade aí. Então, nós temos aí um formulário para aplicação de um teste, né? Saber se o indivíduo tem ou não o novo coronavírus, dado que ele testou positivo ou não, para um teste só, são essas 4 fórmulas aí. Nós já desenvolvemos aí, a maior parte delas. Também podemos colocar aqui as fórmulas bayesianas para 2 testes, tá? Essa fórmula aqui também nós já desenvolvemos lá no diagnóstico de HIV, né? Nós utilizamos essa fórmula lá, desenvolvemos e utilizamos essa fórmula. Então, só troquei o H de HIV por C de Covid. Tá? E, evidentemente, essa outra probabilidade aqui ela é complementar da primeira. Né? Quer dizer, dado a probabilidade do indivíduo não ser portador do novo coronavírus, dado que ele testou positivo em 2 testes de Covid-19. Aqui nós vamos estudar situações reais, tá? Que aconteceram em hospitais lá de São Francisco, tá? Em um hospital de São Francisco. Então aqui são relatos de casos reais de pacientes em que os seus casos foram estudados por meio de diagnósticos, né, de testes, evidentemente. Então, o primeiro caso aqui tá um caso de março de 2020. Tá? Uma mulher de 40 anos, lá de São Francisco, nos Estados Unidos, ela desenvolve tosse, febre, calafrios, dores no corpo e fadiga. Né? São sintomas que podem ser sintomas da Covid-19. Né? Sua amiga em Nova York, ela descreveu sintomas semelhantes aos dela naquele mês, só que a amiga dela lá em Nova York testou positivo para a Covid-19, enquanto que ela, em São Francisco, testou negativo, né? Fez lá o PCR viral e deu negativo. Então a pergunta é, por que sintomas semelhantes para duas pessoas em localidades diferentes deram resultados diferentes de diagnóstico? Então, vamos ver aqui o que acontece, né? Nós temos aqui as regiões, tá? Eu separei as situações aqui, Nova York em fim de março e Nova York em fim de maio, São Francisco em fim de março e São Francisco em fim de maio. Então, estão os valores da prevalência de, do novo coronavírus, né? Essa prevalência, ela muda de região para região e ela também muda com o tempo, né? Então, conforme o número de casos vai crescendo ou vai diminuindo, essa prevalência também vai aumentando e diminuindo, né? Essa prevalência ela precisa ser atualizada, né? Ela não é um valor permanente, ela é um valor que ela vai mudando conforme a epidemia ela acelere ou desacelere. Então esse valor da prevalência
é um valor que precisa ser constantemente atualizado, tá? Então nós temos aí os valores de prevalência para duas regiões diferentes, cada uma em duas situações diferentes. O teste aqui considerado é o teste PCR viral, tá? Então lá em cima nós temos a sensitividade desse teste, que é 0,70, e a especificidade do teste, que é 0,995. Eu estou colocando aqui valores, pessoal, são os valores de alfa e beta para aquele período, tá? É possível que com o tempo esses testes se aperfeiçoem e os alfas e betas sejam valores, adquiram valores melhores, mas estou colocando aqui os valores daquela ocasião, tá? Bem, se eu tenho P, tenho alfa e beta, então facilmente calculo aí, nós já temos a fórmula desenvolvida, né? Calculo aí a probabilidade do indivíduo ter Covid-19, dado que testou positivo, e a probabilidade, na quarta coluna, né, de ele ter Covid-19, dado que testou negativo. Então nós temos aí todos os cálculos, tá? No caso de Nova York, no fim de março, né, a prevalência era muito alta, né? 70% das pessoas que procuravam atendimento no hospital com sintomas ali, ou suspeitas, 70% delas tinham a Covid-19. Então veja que a probabilidade aí da pessoa, nesse caso, né, Nova York no fim de março, a probabilidade da pessoa ter Covid-19, dado que ela testou positivo no PCR viral, é uma probabilidade muito elevada, né? 99,7%. E mesmo que ela testasse negativo, a probabilidade de ela ter Covid-19 ainda assim seria alta, tá? Seria de 41%. Então, nesse caso aí, o diagnóstico é um diagnóstico positivo, tá? Então, por essa razão que a amiga dessa paciente lá em Nova York, ela testou positivo. Já em São Francisco, a situação é diferente, tá? A prevalência é relativamente baixa, tanto em março quanto em maio, tá? 0,15 em março, 0,03, né, 3% em maio, no fim de maio, tá? Então vejam que, fazendo os cálculos, usando os parâmetros do PCR viral, veja que se a pessoa testou negativo, como é o caso da nossa paciente aqui em questão, então a probabilidade dela ter Covid-19, caso teste negativo, são valores que variam de 1 a 5% aí entre março e maio, né? Então, se testou negativo, é muito provável que essa pessoa não tenha Covid-19, que foi o caso dessa mulher que nós estamos considerando aí, né, de 40 anos. Tá? Por isso que ela deu negativo e a amiga dela em Nova York deu positivo. Veja que a prevalência aí teve um papel decisivo nesses diagnósticos. Tá? Vamos ver aqui um segundo caso. Tá? Um homem de 65 anos foi diagnosticado com Covid-19 há 3 semanas, com base em um teste de PCR viral positivo. Ele necessita de um teste negativo para voltar ao trabalho. Mas o segundo teste, feito 16 dias após a doença, ainda dá positivo. Ele ainda se sente um pouco dolorido, né? Mas no geral ele se sente melhor. Então, o que fazer nesse caso? Então, se esse homem realmente foi infectado pelo novo coronavírus há 3 semanas, o que se recomenda nesse caso é que ele faça um teste de anticorpos. Ele já fez um PCR. Se ele tiver Covid-19, então ele vai ter anticorpos para o novo coronavírus. Então recomenda que ele faça um teste de anticorpos, tá? Para saber se de fato ele teve ou não coronavírus. Né? Esses sintomas que ele teve não são sintomas aí de uma gripe, né? De um H1N1. Lembrando que os sintomas de Covid-19 nem sempre são muito diferenciados em relação a sintomas de gripe, tá? A não ser os sintomas relacionados a
perda de olfato e perda de paladar, esses são bastante específicos da Covid. Mas muitas pessoas não apresentam esses dois sintomas, tá? As pessoas apresentam sintomas que são similares aos sintomas da gripe. E muitos outros, né, a maioria, sequer apresenta sintomas, tá? Então, daí a importância de calcularmos esses diagnósticos por meio de testes, tá? Porque nem sempre o sintoma de estudo. Um terceiro caso, tá? Uma mulher de 26 anos, ela tem um teste de anticorpos para novo coronavírus que deu positivo. E foi feito como parte de um programa de triagem no trabalho. Ela está surpresa porque ela não se lembra de nenhum sintoma nos 3 meses anteriores. Então, qual deve ser o diagnóstico nesse caso? Então, vamos lá, né? Esse teste agora é um teste de anticorpos, tá? E os parâmetros desse teste são sensitividade de 0,80 e especificidade de 0,99. Tá? Então aqui nós estamos colocando duas regiões possíveis, tá? Se essa mulher estivesse em São Francisco, a prevalência seria bastante baixa, né? De 0,5%. E caso ela testasse positivo, seria tão somente uma probabilidade de aproximadamente 29% dela ter Covid-19. Se testasse negativo, seria quase certo que ela não teria a Covid-19. Mas, de qualquer forma, como a probabilidade é muito baixa, aí, não é relativamente baixa, a gente opta por um diagnóstico negativo. Né? Agora, dizer que essa pessoa, né, nas condições de estar em São Francisco no fim de maio, dizer que ela tem anticorpos para a Covid, tem mais possibilidade de estar errado. Por quê? Porque a probabilidade aí é de 29%, não é tão alta. Então, está mais errado do que certo. E seria um erro potencial dizer que essa pessoa tem anticorpos para a Covid. Inclusive porque essa pessoa poderia até se descuidar em uso de máscara, distanciamento social, poder até mesmo doar plasma, aí, sendo que não deveria. Então, esse diagnóstico está muito mais próximo de um diagnóstico negativo, tá? Por outro lado, se ela estivesse em Nova York, lá a prevalência é de 15%, tá? E a probabilidade de ter Covid da testou positiva é de 93,4%, já é uma probabilidade bem alta, enquanto que a probabilidade de ter Covid da testou negativo é muito baixa, em torno de 3 ou 4%. Então, em Nova York, aí certamente seria um diagnóstico positivo, tá? Caso a pessoa teste positivo para um teste de anticorpos. Tá? Então, com isso nós concluímos que, caso a pessoa estivesse em Nova York, nessas condições, essa pessoa, devemos presumir que essa pessoa não tem anticorpos protetores, né? Não podemos presumir que essa pessoa seja imune à Covid-19. Mas o caso aqui seria de um diagnóstico positivo, né? Ela teria tido contato com o novo coronavírus. Tá? Um quarto caso é um paciente de São Francisco que testou um PCR viral positivo em abril e agora ele tem um teste de anticorpos positivo no final de maio. Tá? Ele nunca teve sintomas de Covid. Então a pergunta é: qual deve ser o diagnóstico? Então vamos lá. Colocando aí os parâmetros do teste PCR viral, o alfa e beta do teste do PCR viral e também o alfa e beta do teste de anticorpos, e considerando a prevalência para assintomáticos em São Francisco, que é bem baixa, de 0,3%, então o cálculo para abril, né, da probabilidade dele ter Covid-19 da testou positivo era uma probabilidade aí de 29,6%, enquanto que no final de maio essa probabilidade para o teste de anticorpos que ele fez
seria tão somente de 19,4%. Então veja que os testes tomados isoladamente dão probabilidades relativamente baixas aí, né? Quase 30, quase 20%. Contudo, se nós tomarmos aí o diagnóstico conjunto, considerando os dois testes, que são ambos positivos, a probabilidade do indivíduo ter Covid-19 saltou aí para 97,1%. Então, o que nós concluímos aqui, né, dado que essa probabilidade é tão alta, é que o indivíduo realmente teve Covid em abril. Tá? Ele teve Covid, não desenvolveu sintomas e a essa altura, no final de maio, ele tem apenas os anticorpos. Tá? Por isso que ele testou positivo para anticorpos. As referências aí que eu considerei para a aula de hoje são essas duas aí, para quem tiver interesse, tá? A segunda referência aqui eu falei que eram casos reais, tá? De diagnósticos de Covid. São casos relatados por esses médicos aqui, né? Eu vou encerrando por aqui, tá? Eu espero que essa aula tenha estimulado um pouco mais vocês, tá? Eu procurei pegar alguma coisa que não estivesse nos livros textos, mas que está dentro do nosso programa de probabilidade estatística, porque envolve tão somente o conceito de probabilidade condicional e regra de Bayes. Tá? E veja que com o que vocês estão aprendendo aqui nessa primeira metade do curso, tá? Vocês já poderiam estar aí diagnosticando pessoas com HIV, com Covid-19, claro, diagnosticando no sentido aqui dos resultados quantitativos. Tá? Claro que toda a parte sintomática precisa de um médico para fazer esse trabalho. Mas aí, eu espero que vocês coloquem a mão na massa e se divirtam com esses resultados aí. Então, até lá, até a aula 8, tá? Tchau.